começar. Né? Então, já estamos gravando. Então, pessoal, então vamos começar então, oficialmente essa reunião, gente. Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Hélio Stato, eu sou coordenador da equipe de campo que atua aqui em Três Marias, né, São Gonçalo do Abaeté e Felizlândia. Então, do lado direito, na margem da lagoa, né? Hoje, né, mais uma vez, repetindo que o pessoal entrou agora há pouco, né? Estamos aqui com a presença da defensora pública Carolina Morishita e daqui a pouco vamos estar com a presença também do promotor André Sperling, né? Estamos aqui com as comunidades ao entorno da represa de Três Marias e do braço do São Francisco, ainda no município de Três Marias, e também de São Gonçalo da Abaeté. Hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto, né, muito importante aqui, né, que é o programa de transferência de renda, né? Então, a gente vai daqui a pouco dar uma explicada um pouco melhor sobre, né, para quem ainda não pegou, sobre o que é esse programa. E a gente vai fazer o seguinte, vão ser 3 partes essa reunião aqui, 3 blocos, então. Primeira parte, primeiro bloco, vai ser com perguntas que as comunidades mais fizeram para nós, enquanto assessoria técnica, né, aqui para o Guaicuí, e a gente escreveu, então, essas perguntas mais frequentes que vocês trouxeram para nós, né? Então, já tem algumas perguntas já feitas, né, por vocês, que a Carolina Morishita e o André Sperling vão responder. Então, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco vai ser perguntas faladas de vocês mesmos. Então, vocês vão poder, né? Vocês abrem o microfone e vão poder fazer a pergunta. Só que a gente vai ter que organizar um pouquinho, né? Porque senão todo mundo abre ao mesmo tempo e começa a falar, aí é só uma falazada e ninguém entende nada, né? Então, a gente vai ter que fazer umas inscrições, né? Então, vou pedir, nessa segunda parte, que as pessoas que queiram falar se inscrevam de 2 jeitos. Ou pode escrever aqui no chat, né? Ver aí que ainda... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, né? Como que abre e fecha a câmera. E aí, né, quem ainda não conhece muito bem o programinha, mas dá para escrever no chat aqui do lado, né? Ou aí, quando é o aplicativo, né, tem que clicar e abrir outra telinha. Ou apertando um ícone de uma mãozinha, que tem aí também, né? Que é uma mãozinha para cima. Aí vocês também deixam essa mão levantada, que a gente sabe que vocês se inscreveram, né? E aí, então, essa é a segunda parte. A terceira parte vai ser de perguntas que vocês vão colocando aqui no chat. Então, tem gente que às vezes não tá à vontade de falar, né? Que a gente sabe que às vezes fica com vergonha, né? Então, pode também colocar perguntas aqui no chat, que aí a gente vai ler e a Carolina Morishita, né, e o André Sperling também vão responder nessa terceira parte. Então, temos então esses 3 blocos na nossa reunião. Tá bom, pessoal? Podemos fazer assim? Então, bacana. Então, gente, é o seguinte, então a gente já vai iniciar, então, esse primeiro bloco, né, com essas perguntas mais frequentes que vocês trouxeram para nós, né, no dia a dia, quando a gente vai nas comunidades ou por telefone. E aí vocês já podem se inscrevendo para essa segunda parte que é falada, das perguntas faladas por vocês agora, tá bom? Então, já podem, desde já, se inscrever para essa segunda parte. Então... Beleza. Ai, que bom. Então, agora eu vou passar para a Laura, só para ela dar uma explicada também um pouco sobre o funcionamento desse aplicativo do Google Meet que a gente está usando, né? Porque aí nem todo mundo usa normalmente, né? Às vezes é novidade para nós, né? Então, a Laura vai estar explicando aqui para vocês um pouco do uso desse programa aqui. Fica à vontade, Laura. Obrigada, Hélio. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou compartilhar aqui a minha tela. Vou ter que interromper alguém que está apresentando também. Aqui. Estou compartilhando minha tela, todo mundo vê? Aí, pessoal, aqui na parte de baixo, onde tem esses botõezinhos, ó, o botão vermelho, ele desliga, né, a chamada, então sai da sala. Aí a gente tenta não tocar no botãozinho vermelho. Tem gente demais, olha, 109 pessoas. Tá cheio, né, dona Joana? Coisa boa. Aí aqui, na câmerazinha,
Aí ele não está deixando eu ligar. Mas ao lado do vermelho tem o botãozinho da câmera, onde a gente abre e fecha a câmera. Algumas pessoas relatam que a internet delas, né, a conexão delas com a chamada funciona melhor se menos pessoas tiverem a câmera aberta. Então, a gente pode tentar abrir a câmera na hora de falar e tal. E ao lado da câmera tem o microfoninho, ó. Aí, quando eu fecho o microfone, ele fica branco. Quando ele está funcionando, ele fica cinza. Aí, enquanto a gente não está falando, é bem importante a gente deixar o microfone fechado para não ficar dando ruído, né? Que às vezes fica difícil de entender as falas das outras pessoas. Então, aqui a gente... Opa! Ai, socorro. Volta. Então, a gente abre e fecha o microfone, e ao lado ali, como o Hélio indicou, tem a mãozinha, que a gente levanta a mãozinha para se inscrever, para falar, para fazer perguntas, para fazer alguma colocação, e aqui a gente baixa a mãozinha depois de falar, tá certo? Beleza, pessoal? Vou fechar aqui então. Qualquer coisa, vocês podem chamar a gente no WhatsApp também, se tiver alguma dificuldade, tá bom? Beleza. Agora a gente vai passar a palavra para a Paula, que ela vai falar um pouquinho. Não, Hélio, vamos chamar a primeira Rose, que ela vai ler o poema. E, pessoal, vamos fazer... Se todo mundo estiver de acordo, quem puder, fechar a câmera, para todo mundo que não estiver falando fechar a câmera, eu também vou fechar a minha, ó, para ajudar quem tem pouca internet. Mas na hora que for falar, liga a câmera, porque é bom a gente ver a cara de todo mundo que estiver falando. Pode ser? E eu peço, por gentileza também, que na hora que a doutora Carolina estiver falando e o doutor André, vocês não liguem os microfones, tá? E aí deixar só nesse momento de fala, para que todo mundo possa entender direitinho aí o que a defensora, né, e o promotor tem a nos dizer. Pode ser? Tá combinado? Combinadíssimo. Combinado! Então, bora, Rose. Eu, como você, amo o amor, a vida, o doce encanto das coisas, da paisagem celeste dos dias de janeiro. Também meu sangue ferve e eu rio com os olhos que têm conhecido, os brotos das lágrimas. Creio que o mundo é belo, que a poesia, como o pão, é de todo mundo, e que minhas veias não terminam em mim, mas no sangue da unânime, da dos que lutam pela vida, o amor, as coisas, a paisagem e o pão, e a poesia de todos. Esse é um poema, gente, esse poema tão lindo, é do Roque Dalton, de El Salvador, que, né, não está em vida mais, mas é muito lindo, né? Eu quero desejar uma boa reunião para todos nós. Obrigada, viu, Rose? Agora vamos começar. Pessoal, boa noite para todos e todas aí da área 5. Hoje o nosso tema é programa de transferência de renda. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje o nosso tema é o programa de transferência de renda, né? Com o acordo aí que foi assinado em fevereiro desse ano, né? A gente passa a ter o programa de transferência de renda. Eu vou falar só dele, porque ele, na área 5, ele é uma vitória. Na área 5, a gente não tinha o pagamento emergencial. Então, é muito importante, né, para todos e todas das comunidades da área 5, esse programa que visa restabelecer todo mundo aí de uma forma econômica mesmo. Eu falo econômica aqui no Capilé, né, um pouquinho aí do Capilé também em relação à reparação. Mas, Hélio, acabou, não vou falar mais nada. Agora vamos começar, vamos para essas perguntas. Eu também estou curiosa, a doutora Carolina já está esperando, e a gente tem que deixar esse povo falar. Então, agora a gente vai passar, gente, para a Marta
para ela ler aqui as perguntas, né? Que vocês já trouxeram para nós, né? De forma mais frequente. Então, fica à vontade, viu, Marta? Obrigada, Hélio. Quero saudar todas as pessoas atingidas aqui nessa noite de hoje. Também a doutora Caroline, defensora pública, né? Não sei se o doutor André Sperling já chegou por aí. Então, a gente vai trazer algumas perguntas que têm chegado à assessoria técnica com muita frequência. A gente tem trabalhado isso nas comunidades, nas nossas atividades, né? Mas mesmo assim tem chegado à nossa equipe técnica e também nos grupos do WhatsApp. Então, a gente selecionou essas perguntas, doutora Caroline, para que vocês possam também estar dialogando com as pessoas atingidas aqui da área 5, né, sobre o programa de transferência de renda, tá sanando essas dúvidas para que as pessoas possam seguir aí, né, tendo informações desse processo. Então, a primeira pergunta que a gente traz nessa noite é, considerando que a área 5 ficou de fora do emergencial, mas agora pode receber o programa de transferência de renda, qual é a perspectiva para iniciar o programa? A segunda pergunta é, considerando a situação e a realidade das comunidades da área 5, quais os documentos serão aceitos para o cadastro no programa de transferência de renda? Terceira pergunta, como fica a situação das pessoas da cadeia do pescado que moram nas sedes dos municípios ou mais distante do lago? E outra pergunta também bastante relevante na área 5 é como que fica com relação à questão do programa de transferência de renda, a situação dos sitiantes de rancheiros de final de semana. A quarta pergunta, né? Como fica a situação dos pescadores que recebem o seguro-defesa, seguro-defeso e outros benefícios sociais? E a quinta pergunta, como vai participar do programa, só vai participar do programa de transferência de renda quem mora a 1 quilômetro da represa de Três Marias? A possibilidade de inclusão das comunidades situadas no Rio São Francisco? Então, essas são algumas questões que a gente quer partilhar com a senhora, doutora Caroline, o senhor André Sperling, para que a gente possa abrir esse diálogo com as pessoas atingidas nessa noite. Obrigada. Obrigada, Marta. Então, em primeiro lugar, boa noite a todas e todos, né? Não sei se todos já me conhecem, meu nome é Carolina, sou defensora pública do Estado de Minas Gerais, atuo, nesse caso que a gente está do rompimento da mina do Feijão, desde o dia 25 de janeiro de 2019, né? Desde o dia que aconteceu o rompimento, atuo também em outros casos relacionados ao rompimento, no caso Mariana, né? E também outros casos relacionados à mineração, como Barão de Cocais, Macacos em Nova Lima. Eu acho que tem bastante gente, pelo que eu espiei aqui dos nomes, tem bastante gente que não me conhecia aqui hoje. Fico feliz de a gente ter essa primeira oportunidade, mesmo com a internet ruim. Eu vou tentar falar de uma forma bem simples, pausada, né, para ajudar a internet de vocês também. E se eu conseguir, eu vou colocando alguns pontos também no chat, porque eu sei que às vezes a pessoa não consegue ouvir muito bem, mas consegue dar uma lida no chat, né? Então eu vou tentar, se eu conseguir organizar, de fazer as duas coisas aqui, sem prejudicar a escuta das pessoas, eu vou tomar esse cuidado. Eu não vou responder as perguntas na ordem, tá bom? Vou tentar responder de um jeito assim que flua melhor a nossa conversa. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem uma pergunta que fala do seguro-defeso. O que é o seguro-defeso? O seguro-defeso é um benefício assistencial, né, voltado para pescadores, que não tem relação com o rompimento da barragem, tem relação com uma atividade que era realizada ou é realizada pela pessoa. O programa do seguro-defeso, né, as formas de inscrição, os critérios, se a pessoa recebe, não recebe, isso é coisa do governo federal, é um programa federal. Né? A defensoria em que eu trabalho, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não atua nas causas federais, para isso a gente tem a Defensoria Pública da União.
Então, se alguém tiver uma dúvida de seguro-defeso, eu não vou saber explicar, não, gente. Mas eu consigo dizer para vocês que, como o programa de transferência de renda está relacionado ao rompimento da barragem, e o seguro-defeso não está relacionado a uma atividade, do ponto de vista, né, do acordo e do programa de transferência de renda, a gente não vê realmente nenhum empecilho que a pessoa receba o seguro-defeso e receba o programa de transferência de renda, desde que atenda aos critérios de cada um desses programas, tá? Então, a pessoa que passa a receber o programa de transferência de renda, não é por isso que ela vai deixar ela vai ter que tomar alguma medida em relação ao seguro-defeso. Não existe isso, tá? A pessoa que recebe o seguro-defeso pode se inscrever e, preenchendo os requisitos, vai receber o pagamento, o programa de transferência de renda. E até porque, aí já puxando lá para a primeira pergunta, né? A gente sabe que na região 5, vocês nunca receberam um pagamento mensal emergencial, diferente das outras regiões. Quando o acordo foi feito lá no dia 20 de fevereiro de 2019, renovado no dia 28 de novembro de 2019. Nessas duas situações, e até hoje persiste tecnicamente esse relato, tá? Os rejeitos, quando a gente fala rejeitos, as pessoas às vezes chamam de lama, né? Mas não é lama, é rejeito, porque não é terra, então um bando de coisa no meio. Esses rejeitos foram até ali Pompéu, né? Na represa, antes da represa. E por isso, tecnicamente, foi entendido que o pagamento mensal emergencial só seria receptor quem estava ali até o município de Pompéu. A gente tem vários procedimentos de investigação de se há alguma contaminação da água de vocês. Neste momento, né, não temos uma posição definitiva, não temos uma pesquisa que diz que está ou que não está, mas os indicadores do rejeito em si continuam lá em Pompéu, né? Só que conforme a gente foi realizando esse trabalho, e o Instituto Guaicuí, a assessoria técnica, chegou no território, mas mesmo antes, né, o Guaicuí tem 1 ano e 1 mês de contratação, mais ou menos, 2 meses, mas a Defensoria Pública e o Ministério Público já atuavam antes, né, e fizemos trabalhos em campo e contato com as comunidades. Vocês devem lembrar, a gente fez a escolha da assessoria aí em Morada Nova de Minas, também no ano de 2019, com muitas reuniões comunitárias antes. A gente conseguiu identificar elementos que indicavam que as pessoas da região 5 também eram pessoas atingidas, né, e também necessitavam desse apoio, mesmo que os rejeitos não tivessem chegado, porque isso alterou o turismo, alterou as atividades de piscicultura, por exemplo, teve uma alteração do modo de vida de vocês. Não conseguimos judicialmente o pagamento emergencial para vocês, mas conseguimos ali, agora, por meio do acordo, né, que o programa de transferência de renda atenda vocês. E a grande pergunta, a partir de que mês que vocês vão conseguir receber esses valores? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante até para a organização da vida de cada um, né? Então, para eu tentar explicar o que precisa acontecer para o dinheiro cair na conta de vocês. A gente está finalizando agora, a gente teve um edital de chamamento público. O que é chamamento público? Todas as empresas que teriam a possibilidade de fazer a gestão. O que é a gestão? Garantir que as pessoas certas estão recebendo o dinheiro na data certa, fazer inscrições, que é o caso de vocês aí da região 5, atualizar documentos. Vocês devem saber que tem muita gente que, por causa de documento, conta bancária, teve problema, né, os chamados bloqueados. A gente fez esse edital, algumas empresas manifestaram interesse e apresentaram uma proposta. Agora a gente está analisando a proposta. Por que precisa analisar a proposta? Porque a gente precisa saber qual que vai ser o gasto, né, para pagar essa empresa também. E contratar que tenha o melhor serviço possível e o melhor custo possível para atender vocês, tá? Então, nós estamos finalizando isso. A nossa previsão é de que
durante este mês, né, de julho, a gente consiga já apresentar isso ao Dr. Paulo, que é o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública. Por que a gente precisa apresentar o juiz? Porque a Defensoria Pública não pode contratar uma empresa, o Ministério Público não pode contratar uma empresa, né? Então, o juiz vai fazer essa contratação, mas a gente precisa primeiro indicar qual que é a melhor empresa para isso. A gente vai fazer essa contratação e o juiz vai autorizar a contratação, e aí a gente precisa fechar o contrato direitinho, né? E aí a gente vai começar a implementar o programa de transferência de renda. O que é começar a implementar? O que é colocar na prática? Vocês poderem se inscrever, né? Para receber, vocês vão ter que informar o nome de vocês, o CPF de vocês, conta bancária de vocês, a gente precisa desses dados, e também apresentar documentos. Que documentos são esses? Quando a gente falava do pagamento mensal emergencial, e aí eu já estou na pergunta 2, a gente falava ali de documentos de órgãos públicos, conta de água, conta de luz, documento da Previdência Social, do SUS, do SUAS, né, da Assistência Social, Justiça Eleitoral, que ajudasse a gente a entender e comprovar o endereço das pessoas. Mas a gente viu, e é uma coisa que a gente provavelmente vai ver muito aí na região 5, que algumas pessoas têm dificuldade de apresentar esses documentos. Por que tem essas dificuldades? Tem filhos maiores, né, que continuam morando na casa dos pais, então não tem aquelas contas em nome próprio. A gente tem uma série de questões. Para a gente não cair no mesmo problema de ter a listinha fechada, e aí, na prática, a listinha fechada não ajudar ninguém, a gente não fez uma listinha fechada. Os documentos públicos, claro que serão aceitos, e conforme a gente for trabalhando essas inscrições e vendo o que o povo tem, né? A gente faz algumas vezes, as pessoas têm contrato de aluguel, algumas vezes as pessoas têm outros tipos de documento relacionados à atividade, à pesca, ao turismo, né? Imagino que tem gente que tem algum credenciamento de carteirinha de pesca, por exemplo. Essas pessoas vão apresentando os documentos que são possíveis para a gente conseguir analisar e autorizar esse pagamento. Vocês viram que eu falei um tantão, chegar até o documento, mas não falei um dia, um mês para o dinheiro cair na conta de vocês, não é? Porque eu não tenho essa resposta agora, assim, olha, mês tal. O que eu tenho a gente está com essa contratação, assim que a gente contratar a empresa, a gente vai precisar entender quantos postos a gente vai ter que ter de atendimento, né? Inclusive presencial, a gente está na pandemia, mas acredito que a gente vai ter que ter atendimento presencial na região 5, para coletar esses documentos e realizar os pagamentos, tá? E nós vamos informar em todas as etapas. Toda etapa que a gente tiver vencido, que estiver pronta, isso também vai ser informado para vocês. Então, qual é a situação hoje, Carolina? Hoje, a gente está verificando os documentos dessas empresas, conversamos com o Dr. Paulo hoje, né? Até para deixar tudo bastante pronto, né? Para quando a gente conseguir fechar os documentos, para a gente conseguir operacionalizar da forma mais expressa. Quando tiver a contratação, a gente vai avisar vocês, porque a gente também vai precisar muito do apoio de vocês para a gente construir esse programa de forma efetiva. E aí, a última pergunta, né, foi justamente a questão do 1 quilômetro. O pagamento emergencial também falava de 1 quilômetro, mas ele falava das residências até 1 quilômetro. Então, a gente tinha alguns casos, por exemplo, de propriedades, né? Vou pegar um caso mais fácil de entender. A gente tem lá a comunidade quilombola de Pontinha, a terra deles na beirada do Paraupeba, onde eles plantavam, porém as residências a 7 quilômetros do rio. As casas não estavam a 1 quilômetro, eles não foram entendidos como receptores, né? A gente tem outros casos, por exemplo, de comunidades em que a pessoa que morava até 1.000 metros, né, 1 quilômetro, recebia, a casa seguinte, que estava a 1.020
20 metros não era mais receptora. O 1 quilômetro, ele não vai ser mais aplicado assim, tá? 1 quilômetro é para averiguar, né, para a gente ter certeza, para a gente mostrar um dado técnico de que tinha essa relação com o rio também, né? Essa proximidade, mas a gente não vai dividir a comunidade no meio. E aí, para a região de vocês, o que eu acho que é muito importante é a questão dos pescadores. O pescador não mede quantos quilômetros a casa está do rio para pescar, né? O pescador pega sua vara, seu equipamento e vai até o rio pescar. Então, a gente entende que existem alguns casos, especialmente de pescadores, em que a atividade, essa dependência econômica, né, esse trabalho que a pessoa tinha, de onde ela tirava o sustento, vai trazer a possibilidade do recebimento do emergencial, ainda que a pessoa more, por exemplo, na sede do município, mas ela vai ter que comprovar que tinha aquela atividade, né? Como que ela vai comprovar? É o que eu falei, a gente não tem uma lista fechada de documentos, mas imagina as carteirinhas de pesca, os documentos do exercício da atividade de pesca. Sitiantes, eu sei que tem muitos sitiantes na região. Ninguém vai receber ou deixar de receber por ser sitiante. Ser sitiante não é um critério do programa de transferência de renda, tá? Que fique muito, muito claro entre a gente. Mas todas as pessoas vão ter a possibilidade de se inscrever, apresentar os documentos que tiverem da sua relação ali com a comunidade de residência, né? Tem muitas pessoas que colocam que têm residências múltiplas. Residem ali metade do mês, mas não residem em outra metade, residem parte da semana, residem por temporada. A gente vai ter que entender isso, e isso vai depender da análise dos documentos apresentados, tá? Então, o que eu quero deixar, assim, muito pacífico é que o que a gente quer é construir um programa que atenda a vocês. Eu vi várias perguntas aqui, eu sei que vão ser lidas, mas várias perguntas já falando de documento, quem mora de aluguel, quem tem filho maior, né? Várias questões assim. Os documentos, todo mundo que entender que está nos critérios vai poder se inscrever. A gente vai analisar, a empresa vai analisar os documentos, nós vamos tomar providência para que essa análise seja muito cuidadosa, respeitando que as pessoas, quanto mais vulneráveis socialmente, né, elas são, mais pobres, mais humildes, menos acesso a estudo, menos acesso à documentação elas têm também. Então, a gente quer criar um programa em que os documentos apresentados e os diálogos realizados sejam para apoiar o atingido também. Pessoas que têm uma situação muito vulnerável, que a gente consiga apoio da assistência social para verificar a presença da pessoa lá, a moradia, mas não existe uma lista pré-estabelecida de documentos, tá bom? Eu me alonguei um pouquinho, porque eu acho que todas essas perguntas, especialmente na região 5, que é uma região que não tem, né, a relação com o pagamento emergencial, elas precisavam um pouquinho mais de cuidado, peço desculpas pelo alongamento. Obrigado, Carolina. Dá as boas-vindas para o promotor André Sperling. André, a gente está no primeiro bloco, que são aquelas perguntas mais recorrentes que a gente recebeu das comunidades, né, sistematizamos para você e a Carolina Morishita responderem. A Paula colocou aqui no chat, cortou um pouco, tem a quarta e tem a quinta. A gente vai colocar aqui a quarta e quinta para você ficar com a totalidade das perguntas. E fique à vontade, viu, André? Bem-vindo. Eu só queria agradecer a possibilidade de participar dessa reunião, pedir desculpas aí pelo meu atraso, o meu dia foi bem complicado, né? Consegui entrar agora só na reunião. Desejar a todos aí uma ótima reunião e que nós vamos responder aí todas as perguntas na medida que a gente tiver as respostas. Algumas respostas nós não temos ainda, mas a gente vai tentar responder todas as respostas, né, para vocês. Então, boa reunião a todos. Eu vou fazer até uma sugestão. Como eu me alonguei, tentei ser detalhista, achando que o André ia atrasar um pouquinho mais, que ele já tinha me avisado, né? Eu tentei responder todas, mas talvez com as perguntas faladas e as do chat,
a gente entenda o que eu não consegui explicar muito bem e o André consiga fazer as complementações e até colocar as coisas de outro jeito para permitir um melhor entendimento das pessoas. Ok. Então, sua sugestão é a gente passar para o segundo bloco, Carolina. É isso? Isso, se o André não se opuser, André. Então tá jóia, gente. Então vamos passar para a segunda parte, para o segundo bloco, gente, que é vocês perguntarem agora diretamente para a Carolina Morishita e para o André Sperling. Então, Será, hein, Oi? Não, pode deixar. A gente foi anotando aqui quem ia se inscrevendo, gente. Eu vou pedir para o pessoal ir chamando, né, as pessoas aqui na ordem, o pessoal foi se inscrevendo, aí vocês podem perguntar. Carolina e André, vocês preferem que o pessoal faça um bloco, por exemplo, de 3 perguntas, 5 perguntas, ou o pessoal faz uma pergunta e vocês já respondem logo em seguida? Como eu já fiz esse encaminhamento de ir para o segundo bloco, o André gosta de ir respondendo cada pergunta, né, André? Para não ficar desamarrado. Seu microfone está fechado. Não, mas considerando a situação, a gente poderia... Eu só acho que a gente vai ter tempo para as perguntas, porque isso é importante, né? A gente tem um tempo determinado para as perguntas, porque senão a gente não consegue ouvir todas as pessoas. Então, eu sugiro... não sei se vocês já fizeram algum acordo a respeito do tempo ou não. Sim, a gente tem, para esse bloco, a gente tem 30 minutos agora, né? Sendo que cada fala, né, cada pergunta, ela tem que durar no máximo 2 minutos, viu, gente? Ainda foi bom o André ter puxado isso, que eu tinha esquecido de avisar, né? Então a gente vai controlar esse tempo. Aqui tá falando que estão contratando uma empresa que para cada um, né, para o Ministério Público e Defensoria Pública tem 3 minutos de resposta para cada pergunta. Ótimo. Então vamos fazer acho que são 5 perguntas. Vamos fazer as 5 perguntas. Então, aí a gente teria... Mas eu peço a todos que respeitem esse tempo, porque o que tem aconteceu numa reunião recente que eu participei, é que algumas pessoas se alongavam a mais e aí impediam o direito da outra fazer pergunta, né? Então, eu ia pedir, Hélio, que você avisasse a pessoa quando desse esses 2 minutos, tá? Para que a gente possa ouvir a todos e responder a todos, né, sem que ninguém tome a palavra e impeça outras perguntas, tá bom? Então, vamos fazer 5 perguntas, se a Carol não se importar, de 2 minutos cada uma, a gente tenta responder o mais rápido possível, e quando a gente terminar, a gente vai avançando nesses blocos. Eu acho que quanto mais rápido a gente fizer, mais gente vai perguntar e mais a gente vai responder, tá bom? De acordo. Tá joia. Então, para a primeira fala, a gente tem aqui a Silvana, que levantou a mão e abaixou depois. Então, perguntar, Silvana, você ainda quer perguntar, fazer a pergunta? Silvana, se você estiver perguntando... eu vi aqui no chat a pergunta da Silvana, ó. Eu acho que é a Silvana Batista, né? É importante definir expressamente tudo que garante o acesso e ao pagamento do PTR, uma vez que há a possibilidade de várias interpretações pelos advogados de defesa da empresa, podendo dificultar ou impedir o pagamento desse PTR aos impactados. Então, essa aqui, só para não ficar no ar, eu até já descumprindo o que eu tinha combinado, os advogados, a empresa, a Vale, não vai ter nada a ver com PTR, né? Nós estamos fazendo o programa de transferência de renda de uma forma em que a Vale não influencia em nada. A única coisa que a Vale fez foi depositar o dinheiro em juízo. A Vale não opina em nada, não vai ser preciso ouvir a Vale para a concessão de nenhum benefício, vamos dizer assim, ou nenhuma inclusão dentro do plano de transferência de renda, tá? Então, o próximo aí, ele, vamos chamar o Michael. Estava com a mão levantada. Michael, bora. Não compareceu. Então, vamos chamar a Thaís Kênia. Boa noite. A nossa pergunta é a seguinte. A gente tem um grupo de mulheres e essas mulheres são várias aqui na região 5, no município de Três Marias. Então, nós temos filetadoras, mulheres que trabalham filetando peixes, mulheres artesãs,
mulheres que são faxineiras, que limpam rancho na beira de rio, de represa, pousadas, mulheres que fabricam produtos caseiros, doces, quitandas, agricultura familiar, piscicultora, pescadoras, etc. Essas atividades, como atividade de renda, né, de trabalho e renda, elas terão direito ao PTR. Essas pessoas moram em diversos pontos do município, não só na margem do rio, não só 1 quilômetro, porque elas filetam os peixes em outras localidades e não lá na beira do rio. Todas terão direito a receber o PTR, essas atividades afins, e morando em qualquer parte do território? Obrigada, viu, Thaís? O próximo, pessoal, é a Milka. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, Thaís, tudo bem? É o seguinte, eu estou aqui me colocando na posição de representante porta-voz dos piscicultores. Eu tenho uma piscicultura aqui na localidade de São Gonçalo do Abaeté, aqui na Fazenda Morada dos Peixes. Você falou com relação à questão de ainda não ter a lista de documentos. Então, eu gostaria, sim, de saber, depois, se nessa atividade de piscicultura, se tem alguma coisa já colocada, de quais os documentos que vão precisar. Eu estou aqui só me colocando, não a situação geral, mas representando os piscicultores daqui do município, que são vários, que aí eu vou repassar essas informações para eles. O que precisa para a gente poder participar desse PTR como piscicultor, especificamente? Obrigado. Doutora André e doutora Carolina, mais uma ou vocês querem responder? Pode fazer mais uma? Faz 3. Então tá bom. O próximo é o Kleber. Não sei se está por aqui. Então, bora lá, Pedro Leal. Uma boa noite a todos. Na verdade, eu estou aqui no zap do Pedro Leal, que é meu filho, mas eu sou o Tião Leal. A minha pergunta, tanto para a Carol quanto para o Caroline Morachida, quanto para o André, é no seguinte contexto. É fato que as pessoas da região 5 foram impactadas e sofreram um dano, o maior dano da região 5 foi a questão do impacto socioeconômico. Os ribeirinhos que moram no braço do rio Três Marias, a Barra do Rio de Janeiro, como também São Gonçalo, Pontal do Abaeté, Ilha da Merenda e outras localidades no braço do rio. E como que a gente tem colocado? É que essas pessoas, elas foram atingidas, sofreram os impactos socioeconômicos, né? E só que elas não estavam no auxílio emergencial. A região 5 não entrou no auxílio emergencial. Qual que é a fórmula para que essas pessoas que de fato foram atingidas já de início possam cadastrar nessa questão do PTR, do transferência de renda, que vai passar a ser o programa já para fazer separo socioeconômico das pessoas, especialmente da região 5. Minha pergunta é no sentido, qual que é a forma para exatamente essas pessoas fazerem o cadastro? Obviamente, com documentação, com comprovação de que houve esse dano socioeconômico. Bom, eu vou responder primeiro aqui, porque a Carol já respondeu várias perguntas, então vou dar um descanso para ela. Tião Leal, né? Você que acabou de fazer a pergunta, né? Como vão entrar, no fundo, como as pessoas vão entrar no PTR? Realmente, né, houve, na minha opinião, né, um erro, no sentido de não ter incluído a região de vocês dentro do pagamento emergencial, mas nós estamos agora com o programa de transferência de renda e com esse dinheiro, né, que foi resultante do acordo, nós estamos e pretendemos
corrigir esse erro, né? Então, muitas pessoas da região 5 serão incluídas no programa de transferência de renda, tá? Então, a gente pode dizer que vai haver uma grande inclusão aí com vocês. Os critérios são aqueles que já estão homologados em juízo, tá certo? Nós temos os critérios já criados e homologados em juízo. Nós construímos linhas, né, que a gente chama de poligonais, né, onde determinados territórios estão incluídos dentro desse pagamento emergencial. Essas pessoas que estão dentro do território que vai ter direito ao pagamento emergencial, pagamento emergencial não, transferência de renda, né, que era o pagamento emergencial, essas pessoas que vão ter direito à transferência de renda, elas vão precisar comprovar, né, que residiam no local quando do desastre, quando do crime cometido pela Vale. Essa é a principal prova para esse tipo de pessoa, né? Quem está dentro da área delimitada, tá certo? Dentro das poligonais, que é a palavra que a gente usa, e que residiam lá na época do crime cometido pela Vale, tá? Então, essas pessoas vão ter direito ao recebimento. Mas fora disso, né, nós temos outras hipóteses de possibilidades de recebimento, né, que são essas pessoas que realizam atividades econômicas, né? Então, aqui a Thaís Kênia, né, colocou uma pergunta, e eu já aproveito para ir respondendo a pergunta dela também, né? A gente tem aí uma série, uma cadeia, né, de pessoas, e aí ela falou especificamente das mulheres, mas aí não são só as mulheres, os homens também, né, que trabalhavam, né, e viviam em função de atividades que foram prejudicadas ou interrompidas em razão do crime cometido pela Vale. Nós pretendemos incluir essas pessoas, mas talvez, né, essas pessoas que estão fora dessas poligonais, nesse primeiro momento, elas não sejam incluídas, por quê? Porque talvez a gente tenha que procurar e achar essas pessoas, e essas pessoas vão ter que comprovar que efetivamente tiveram a atividade econômica delas prejudicadas em razão do crime. Mas, se a gente estiver falando, né, vamos dizer assim, em teoria, em tese, a gente entende, né, que toda pessoa, né, e todo grupo de pessoas que teve a sua atividade econômica, né, prejudicada em função do crime cometido pela Vale, né, a gente entende que essa pessoa vai ter direito ao programa de transferência de renda. Agora, as inclusões no programa de transferência de renda, elas serão feitas em ondas também. Elas não vão ser feitas todas de uma vez. A gente vai ter um primeiro momento, onde quem está dentro dos territórios vão ser incluídos, né? Nós vamos ter momentos seguintes, onde casos específicos ou casos que estão fora do território vão poder ser analisados para a inclusão, tá bom? E por último, a Milka, que perguntou da psicultura, tá certo? A situação é mais ou menos a mesma, tá? Então, se essas pessoas que praticam a psicultura estão dentro da poligonal, o que eles vão ter que comprovar, né, basicamente, é a residência ou a realização da atividade econômica naquela região, na época do crime cometido pela Vale. As pessoas que estão fora disso, né, a gente vai ter que pensar num segundo momento, mas dentro de todo o arcabouço que foi criado, né, dentro de todas as regras que foram criadas para o programa de transferência de renda, possibilidades de inclusão. Nós não queremos, né, a gente tem como filosofia dentro do programa de transferência de renda, ao contrário da Vale, é conceder direitos, né? A nossa filosofia é ao contrário da Vale, a gente quer conceder direitos, mas isso não significa que nós vamos sair, né, concedendo direitos para todo mundo. E por que não? Porque, obviamente, se a gente der para quem não precisa ou quem não tem direito, tá certo? Quem não tem direito, a pessoa que tem direito vai ser prejudicada, porque o valor que nós temos para distribuir para todas as pessoas é um só, é o dinheiro que está depositado lá, né? Nós temos 4 bilhões e 400 milhões de reais que vão ser integralmente entregues
as pessoas que vão participar desse programa. A gente não sabe direito quanto tempo vai durar, a gente imagina que vai ser cerca de 4 anos, mas isso vai depender de quantas pessoas vão ser incluídas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado na inclusão. Por quê? Porque tem que receber quem efetivamente tem direito de receber. Quem não tem direito de receber, se tiver dentro do programa, vai prejudicar aquele que tem direito, porque vai receber e vai diminuir o dinheiro daquele que tem direito de receber. Então, a gente tem 2 responsabilidades na implementação do plano de transferência de renda. Assim, incluir muita gente, e na região 5 vai ser só inclusão, porque ninguém recebe por uma injustiça, né? Então, vai ser só inclusão, mas nós vamos ter que incluir as pessoas que realmente estão dentro dos critérios, tá certo? Então, essa a resposta. Então, as pessoas da piscicultura, não existem documentos específicos da piscicultura, né? Existem a questão da poligonal, e quando as pessoas estiverem fora da poligonal, a gente vai ter que, num segundo momento, comprovar a questão da atividade econômica prejudicada, e aí, num segundo momento, ser incluído no plano de transferência de renda. Tá? Eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui, eu não sei se a Carol quer complementar. Quero sim, André. Gente, eu percebi, né, a gente tem feito muitas reuniões e a gente vê que às vezes existe uma confusão no que é o programa de transferência de renda, né? Qual que é o papel dele? E aí, quando o seu Tião, se eu estiver errando o nome, porque está escrito Pedro, eu tenho quase certeza que o senhor falou Tião, mas agora eu fiquei confusa, é Tião mesmo, né? Obrigada. Então, às vezes a memória não ajuda, não. Mas, seu Tião, quando o senhor falou da questão dos danos socioeconômicos, quando a Thaís falou ali das atividades das mulheres, né, e eu digo como mulher e como defensora que atua também no caso Rio Doce, em que tem um apagamento das atividades realizadas pelas mulheres, lá se adotou um cadastro que coloca aquele trem de chefe de família, e daí que a mulher sempre teve a sua atividade, né, gerou sua renda, participou de tantas formas, contribuiu de tantas formas com o sustento da família. No Rio Doce, a gente tem uma luta muito grande para que a gente consiga ver a situação, a existência das mulheres, sabe? Não é nem a situação, é a própria existência das mulheres na bacia. Aqui, felizmente, a gente conseguiu uma correção de início, que é cada um receber na sua conta. A mulher recebe na sua conta, ela faz o cadastro e ela vai receber por ser direito dela. Ela não é dependente de ninguém, né? Isso é uma coisa muito séria para a gente. No Rio Doce eu vejo famílias, já são quase 6 anos, em que foi criado lá o auxílio financeiro emergencial, depois de 6 anos o casamento acabou, o homem está com o cartão recebendo dinheiro, a mulher está com os meninos. Aqui a gente se precaveu disso também. Filhos menores, criança e adolescente, o recebimento será feito na conta da mãe. Por quê? Porque isso é um estudo, gente, não é uma invenção nossa, não. Todas as políticas públicas são feitas assim, porque tem estudos, né, de que dessa forma a gente consegue resguardar melhor o interesse das crianças e dos adolescentes, não é nem da mãe, das crianças e dos adolescentes. Então, a gente tem esse cuidado, Thaís, eu sempre tento buscar o atendimento da perspectiva de gênero, porque até eu, na minha posição de defensora, muitas vezes vejo, em alguns lugares vou com o doutor André e vejo uma deferência muito diferente à atuação dele em relação à minha atuação, também pelo machismo que cerca a gente em muitas situações, né? Então, a gente tem esse cuidado aqui, foi uma felicidade, né, André, a gente conseguir mudar essa situação em relação ao Rio Doce, e eu espero que isso fique de legado para todos os casos, né, que venham adiante. Mas, além da existência das mulheres, dos psicultores, para não esquecer o senhor também, seu Amilcar, e da fala dos danos socioeconômicos que o senhor, seu Tião, trouxe, quando a gente fala em dano, né, perda de renda, em algum prejuízo quantificável da pessoa, e eu vi algumas pessoas falando aqui da atividade, da pesca, a gente precisa lembrar que isso também é uma questão de indenização, não é uma coisa
de programa de transferência de renda, né? O programa de transferência de renda, assim como o pagamento emergencial, qual que é a ideia dele existir? É que as pessoas tenham condições de manter comida no prato, e a gente sabe que a gente está num momento muito difícil, né? Economicamente, então que até porque eu espiei aqui no chat, e algumas pessoas ficaram em dúvida do valor, meio salário mínimo por adulto, 1/4 por adolescente, 1/8 por criança, faz diferença, sim, para colocar comida na mesa nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, é para garantir que as pessoas tenham essa comida na mesa, porque tiveram os danos individuais, vocês estão certíssimos de falar das perdas que vocês tiveram das atividades que eram feitas. Mas é muito mais do que isso. Quando essas atividades são mexidas na comunidade de vocês, a comunidade fica mais pobre. Então, você deixa de fazer a unha na sua vizinha. Você deixa de pagar a outra vizinha para olhar os meninos, porque você vai em algum compromisso. Né? Atividades que a gente não documenta, vocês estão certos, a gente acaba não documentando isso mesmo. Então, uma das ideias do programa de transferência de renda é que ele sirva de apoio para as pessoas comerem, sendo muito honesta com vocês. A gente pensa nisso para ajudar as pessoas a se manterem com teto, comida no prato e conta de luz paga, né? Para que as pessoas tenham isso, enquanto a gente consegue a reativação econômica. A gente ainda vai ter, hoje não é o dia de falar disso, mas a gente vai ter muitos outros projetos e pontos para discutir sobre isso, tá? E também para que possam ser feitas algumas construções coletivas e individuais, né? As pessoas que têm danos individuais podem ser atendidas de muitos jeitos diferentes. A pessoa pode, por exemplo, e tem pessoas, já fiz atendimentos individuais na Defensoria de Brumadinho, de pessoas da região 5, a gente está aberto a vocês, a nossa sede é um pouquinho longe para vocês, sei disso, mas vou deixar o telefone, quando eu acabar de falar, senão eu vou confundir tudo, eu vou deixar o telefone e o endereço aqui no chat, as pessoas podem procurar a gente para conversar sobre indenizações individuais, né? Mas além dessa conversa, a gente tem uma outra construção também muito importante, que é entender esses danos, quantificar esses danos e construir uma matriz de danos, né? Quais são os danos e quais os valores desses danos. Isso é importante até para quem fez o acordo com a Defensoria, porque lá tem uma cláusula. Se no processo coletivo se descobrir que o valor tinha que ser maior por um dano, né? Então, uma pessoa hoje faz um acordo, recebe um valor, e aí, com o apoio das assessorias, da perícia, a gente consegue descobrir que era um valor maior, que essas pessoas recebam esse valor também. O programa de transferência de renda, então, vocês não precisam comprovar necessariamente o dano que vocês tiveram na atividade. Então, não é comprovar que o senhor, vou usar de exemplo aqui um psicultor, seu amigo, um psicultor tinha uma renda de R$1.000 por semana. Aí veio o rompimento e começou a receber R$200 por semana só, né? Caiu R$800 de renda. A pessoa não precisa comprovar que teve essa redução, ela precisa para indenização individual? Precisa. Para o programa de transferência de renda, o que a gente está querendo entender, né, para a pessoa ter o direito, é que essa atividade ela era dependente, né, da estrutura do rio, daquela cadeia que existia ali no local, e por isso ela ficou prejudicada. E a pessoa tem a indenização, mas tem o programa de transferência de renda. As duas coisas são paralelas, mas não são a mesma coisa. Tem gente que vai ter direito à indenização individual, que talvez não esteja enquadrado nos programas de transferência de renda, tá bom? Pode existir isso é uma possibilidade. Pode ter gente que está no programa de transferência de renda, mas os danos que sofreu foram na perspectiva coletiva, convivência com a comunidade, perda do lazer, né? Das medidas de saúde que precisam ser adotadas e não de uma indenização, né? Uma monetização, que eles falam de transformar aquela perda necessariamente em dinheiro. Então, não é obrigatório para você ser atingido, você não precisa receber todas, não precisa estar enquadrado em todos os critérios. Você pode ser atingido e estar enquadrado no programa de transferência de renda e não estar em um outro, né? Só para deixar isso muito sólido aqui entre a gente, como vocês não tiveram
o pagamento mensal emergencial, é sempre bom a gente lembrar disso, né? Não é o pagamento mensal emergencial ou o programa de transferência de renda que faz a pessoa ser atingida, né? Os atingidos são mais, a gente sabe que tem muito mais atingimento do que só esses critérios, tá? A gente tem que, mas esse programa, ele tem uma função especial nessa construção que não apaga todas as outras funções dos outros programas, projetos, das outras discussões, tá bom? Obrigada. Obrigada, doutora Carolina. Vamos aí, gente, eu vou chamar mais alguns, depois a gente passa o próximo bloco. A Rosana está com a mão levantada. Rosana, você está aí ainda? Estou. Boa noite, querida, tudo bem? Estou bem, e você? Eu não vou ligar a câmera, não, porque a internet aqui é bem ruimzinha, tá? Tá bom. A minha dúvida é o seguinte, eu queria saber se esse valor fechado, ele vai ser dividido conforme o número de pessoas inscritas ou, dependendo do número de pessoas inscritas, esse valor vai diminuindo. Por que a pergunta? Eu sou de São José do Buriti e aqui mais de 2/3 das residências são de veraneio. A população mesmo é bem pequenininha. Então, se for considerar dividir esse valor para todas as pessoas que têm ou um lote, ou um parente que tem um lote aqui, eu receio que as pessoas que realmente deveriam receber não recebam. Outro detalhe que também nos assusta é o seguinte: durante o período de pandemia, aumentou significativamente o número de procura de lotes aqui e construção de residência. Então, querendo ou não, aumenta o número de pessoas dentro aqui da localidade. Então, minha dúvida seria essa. A meta é a questão de ser o cara que morava aqui, que já tinha, vamos dizer, comprovante de residência, título de eleitor, alguma coisa que comprovasse que ele residia aqui, ou qualquer pessoa que tem qualquer documento de contrato, compra e venda, por exemplo. E dentro dessa mesma pergunta, seria se existe um teto, né? Porque se, por exemplo, tem alguém aqui que está dentro dessas atividades consideradas atingidas, se existe um teto, né, para o recebimento. Obrigada, viu, Rosana? O próximo que eu vou chamar vai ser o Antônio Flávio. Antônio, o senhor está por aí? Então, vamos chamar a Jane Caxichó. Oi, boa noite. Jane, tudo bem? Boa noite, querida. Aqui, eu gostaria de saber, eu sou na comunidade indígena, né, Caxixó, em Martim Campos, do lado de Martim Campos, não do lado de Pompéu. Se a gente tem direito da transferência de renda. Vou chamar mais dois, viu, pessoal? Viu, doutora Carolina e doutora André? E depois a gente, né, muda para o bloco. O próximo é o Anderson Lima. Anderson. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson, sou daqui de Biquinhas. Eu queria saber se o pessoal de comércio vai ter direito, o pessoal que trabalha na área de comércio. Obrigado, Anderson. Próximo é a Nilceia. Boa noite, eu sou Nilceia, de Val das Flores. A minha pergunta também é justamente a da senhora aí, que ela acabou de fazer. Porque aqui no Val tem muita casa de gente de fora, muitos mesmo, sabe? Ouro Preto, BH, e eles só vêm mesmo para tirar as férias deles, né? E muitos deles também têm carteira de pesca, mas eles vêm uma vez, 2 vezes no ano. E aí, se o PTR for dividido entre quem tem carteira de pesca, faz conta que, em vez de ser dividido para 50 pessoas em Val das Flores, vai ser dividido para 500 pessoas em Val das Flores. Será que todos vão ter o direito?
ou a fiscalização vai vir ver mesmo assim quem é que trabalha aqui, quem é que vive do peixe aqui, quem é que tinha algum outro tipo de comércio e foi prejudicado aqui? Como será que vai ser feita essa fiscalização aí? Doutora Carolina e doutora André, se puder já responder esse bloco, por gentileza. Tá. Bom, a questão aí que eu acho que veio, né, são das pessoas que são proprietários de terrenos ou sitiantes, né? O mero fato de ser proprietário de terreno ou sitiante não dá a essa pessoa o direito de receber o programa de transferência de renda, né? O direito de receber o programa de transferência de renda tem a ver com a residência no local no momento do crime cometido pela Vale, tá? Então, essas pessoas, elas não poderão ser incluídas dentro do programa de transferência de renda. Nós teremos, né, além dos processos, né, de verificação dessa documentação das pessoas, nós vamos ter uma empresa contratada para fazer isso, né? Nós teremos também uma ouvidoria que vai poder receber também denúncias de pessoas, né, e eventualmente de falar, olha, tal pessoa está recebendo ou pleiteou e ela não tem direito, para que a gente possa fazer essas verificações. Então, o que a gente pode passar para vocês é quem tem direito, né, é quem reside no local. O fato de ter propriedade no local, de ter um terreno, ou ter uma casa no local, mas não ter residência no local, como, por exemplo, alguém que tem uma casa de veraneio aí e mora em Belo Horizonte, ou mora em Ouro Preto. Essa pessoa não tem direito de receber, tá? E nós vamos, se a pessoa receber, isso vai ser considerado fraude, e pode até ter as implicações criminais de fraudar a documentação, porque a pessoa vai ter que apresentar a documentação. E se ela apresentar uma documentação falsa, isso daí é falsidade, é crime, tá? E a pessoa vai responder criminalmente por isso, e eu faço questão que responda como promotor de justiça. Então, a gente vai ter os mecanismos de controle, né? A gente vai ter uma ouvidoria para receber eventuais denúncias, e a gente espera que as pessoas tenham um bom senso de não querer cometer crime na nossa cara, porque se a gente pegar, vai dar problema. Maria Cândida, você está com o microfone aberto. Maria Cândida, você está com o microfone aberto. Obrigado. Então, essa questão, né, de fraudes, claro que é possível, agora nós vamos estar atentos a isso, tá bom? A outra questão que o Anderson perguntou, né, a respeito do comércio. Não existe, tá, o direito a recebimento por uma categoria. Ah, porque eu sou comerciante, vou receber, eu sou não sei o que, vou receber. Não existe isso. Quando a gente fala em termos de pescadores, nós estamos lidando, né, com aquela população tradicional que faz a pesca, ou com aquela atividade profissional que faz a pesca. É um pouco diferente, por exemplo, dos comerciantes de uma forma geral. É claro que se o comerciante tem um comércio localizado dentro do território, que é a poligonal, se tiver e estava lá no momento do crime, vai ter direito. Se estiver fora, já vou repetir, vai ter que comprovar a ligação da atividade econômica, né, e comprovar que o crime prejudicou o trabalho dele em termos econômicos, tá bom? Outra coisa que é importante que todos digam, que todos saibam, o dinheiro, os 4 bilhões e 400 milhões de reais, eles serão divididos, né, por todas as pessoas que forem incluídas no programa. Tá? Todas as pessoas que forem incluídas no programa vão receber uma parcela. A parcela, qual que é? Metade do salário mínimo, né? Depois, metade da metade para o adolescente e metade da metade para a criança. Essa é a regra, tá certo? Então, todo mundo vai receber essa quantia enquanto durar o dinheiro. Tá bom? Então, não tem um teto. O teto são os 4 bilhões e 400 milhões. Nesse sentido, tem o teto, que é o valor total que está lá em juízo guardado. Tá? Esse valor vai ser dividido por todas as pessoas que estão dentro do programa de transferência de renda, que estiverem dentro do programa de transferência de renda, na razão de meio salário mínimo, tá certo? Até que esse dinheiro acabe. Existem algumas pessoas que vão receber um salário mínimo. Quem são essas pessoas? Elas não estão na região 5,
elas estão na região 1, tá? Que são as pessoas que tiveram parentes mortos em função do crime cometido, então são os parentes das vítimas fatais, e as pessoas que vivem na chamada zona quente, que é a zona onde a lama invadiu a casa das pessoas e as pessoas foram desabrigadas. Só essas pessoas vão ter um valor diferenciado, que vai ser o valor de um salário mínimo. Mas eles representam uma minoria, uma esmagadora minoria, em relação à grande maioria das pessoas que vai receber o valor que vocês irão receber também, tá bom? Carol, tá aberta a palavra para você. Bom, então eu vou começar pela pergunta que o doutor André não respondeu, que é da Jane, do povo Caxixó, porque agora ele percebeu que não é... Eu pulo realmente aqui na hora de... Mas, Carol, você é a pessoa mais indicada para responder a pergunta da Jane, isso sem dúvida nenhuma. Que bom, Jane, até compartilho que para mim é sempre uma felicidade encontrar com representantes de povos indígenas. O meu avô é nascido na aldeia do povo Chacriabá, lá em São João das Missões, no norte de Minas, então a gente é parente, né? Embora sejam etnias diferentes. Bom, vocês estão inclusos, sim, pela Poligonal, que foi Poligonal. Eu achei, vou até fazer uma reclamação aqui na frente de todo mundo. Gente, não fica fazendo a gente falar essas palavras tipo poligonal, não. Pode significar tecnicamente isso, mas vamos fazer um glossário quando a gente for tratar dessas coisas. A área desenhada, vamos pensar juntos aí numas palavras mais fáceis, né? Porque poligonal até eu me enrolo aqui de vez em quando. Mas o que quer dizer esse trem de poligonal? Quando a gente constrói quando a gente pensou, Jane, nas pessoas que têm que receber, a gente começou a pensar no desenho, no mapa, né, que existe da bacia, incluindo aí a região 5. Vocês estão em Pompéu, que é a região 4, tecnicamente, né, e aí no outro município eu não vou acertar, não. Pompéu, eu sempre lembro por Pompéu. Mas a gente tem o desenho, tem o mapa. Martinho. Isso. Mas a gente tem o desenho, né? Aí, quando a gente fala que foi criada uma poligonal, é que a gente fez um estudo desse mapa e desenhou junto, traçou, alguém falou assim, traçado. Achei uma palavra bem melhor. É mais fácil da gente entender e da gente falar, né? Então, traçado que foi feito, o desenho, é justamente para garantir que as pessoas sejam atendidas com respeito ao que Nilceia falou e ao que Rosana falou, né, de pagar quem tem direito, porque realmente se a gente sair pagando aí para todo mundo, assim, sem conferir documento, quem tem direito vai receber menos, né, vai receber a mesma coisa por mês, mas vai receber por menos tempo, isso seria injusto. Então, pela justiça, a gente fez os desenhos, e esses desenhos também pegam o povo Caxixó, inclusive porque nós temos documentos de que o povo Caxixó teve o seu modo de vida alterado, né? A gente falou aqui muito de renda, mas quando uma barragem rompe e mata um rio, a gente está em algo muito mais profundo, especialmente para os povos indígenas, que têm uma relação de vida, de saúde, de espiritualidade, de existência com as águas que estão presentes, né? Então, eu só queria falar isso. Quando a gente fez aquela consulta que vocês participaram, não foi colocado a questão da... como é que eu vou dizer? Não foi perguntado, será que o povo Caxixó tem que receber? Será que o povo quilombola tem que receber? Por que isso não estava lá? Porque, acima de qualquer outra coisa, eu sou defensora pública, o André é promotor de justiça, né? Nós temos que seguir a lei, e a lei diz que os povos originários, as comunidades tradicionais, têm que ter o respeito e o reconhecimento dos seus direitos, não tem que perguntar, né? A gente chama isso, tem um nome muito chique, é a função contramajoritária, eu reclamei da poligonal, mas é a função contramajoritária dos direitos. O que isso quer dizer? Que mesmo as minorias, mesmo as pessoas que às vezes estão mais desprotegidas, né, e estão em menor número, têm que ter os seus direitos garantidos, tá bom, Jane?
Então, fiz uma resposta mais longa para contemplar o tempo do André também, mas queria fazer uma outra observação, gente. Vocês veem que existe, eu já atuei muito tempo no crime, quando a gente está num processo criminal, a defesa sempre fala depois da acusação. E tem um sentido para isso que o André trouxe aqui hoje. Quando ele fala assim, isso vai ser crime, pode ser crime sim, mas não tenham medo de buscar inscrição, tá? Não é crime apresentar documentos verdadeiros que são apresentados para que a pessoa quer entender, né? Às vezes, a gente não tem certeza de se a gente está enquadrado nos critérios, a gente fica em dúvida. Peçam ajuda, como a Jane fez hoje, né? Pergunta aqui para a gente poder responder. Perguntem para as pessoas do Instituto Guaicuí também, né? Que vocês têm um contato mais cotidiano. Mas eu estou esquecendo de colocar meu endereço, meu e-mail aqui, gente. Vocês avisem para eu lembrar. Mas, às vezes, a gente fica meio em dúvida e quer fazer inscrição. Não, o que o André disse, eu sei que não foi isso que ele quis dizer, mas eu vou especificar mais ainda aqui. Não é crime ninguém procurar para fazer a inscrição com documentos e informações verdadeiras, tá? O que não pode é uma pessoa fazer um documento que não é de verdade, falar um trem que não é verdadeiro. Por quê? Que a gente vai ter um negócio chamado auditoria, que é a fiscalização. Vai fiscalizar todos os documentos, tá? E além de fiscalizar todos esses documentos, de tempos em tempos, por sorteio, como acontece no Bolsa Família, em outros programas, vai sortear ali no chapéu, né, alguns casos e verificar o documento para ver realmente se não há nenhum caso de fraude, que é no interesse de todas as pessoas a proteção, né, e a boa aplicação desse dinheiro. Tá? Até já me adiantando, espiei pelo canto do olho que a Rosana Ribeiro perguntou, mas vai ter um teto de renda? As pessoas, existe uma possibilidade de uma pessoa receber um valor, né, ter uma renda maior e por isso não receber o programa de transferência de renda? Tem sim. Os núcleos familiares, não individualmente pensando, mas é o núcleo familiar que tiver renda superior a R$10 mil não será receptor, né? Não está dentro desses critérios, tá bom? O que não impede que essas pessoas procurem eventualmente alguma outra forma de atendimento, né? Pode ter indenização, pode ter outros projetos para participar, tá bom? Obrigada. Obrigada a você, doutora Carol e doutora André. A senhora não sabe como que a Jane agora ficou feliz. Eu até senti daqui, viu? Mas, Isabel, bora lá para o terceiro bloco aí com as perguntas, por favor? Bora. Boa noite, pessoal. Vou ler aqui 5 perguntas que vocês fizeram no chat. A primeira pergunta é da Rosana Ribeiro. Quando serão definidos os critérios mínimos para ter o direito? Ou todo mundo vai fazer o cadastro e só depois será analisado caso a caso? A segunda pergunta, da Silvia Márcia. No caso das pessoas do Náutico Tucunaré, só temos o contrato de compra e venda, no nome de uma só pessoa com filhos e netos que moram com os pais, mas não moram no Náutico e sim em BH. A terceira pergunta, da Silvana Batista. De que forma será feita a comprovação do exercício da atividade econômica impactada, uma vez que muitas pessoas trabalham na informalidade e não fazem registros expressos dessas atividades? E a quinta pergunta, quinta pergunta, Ana Laura Menezes Batista. Só quem é morador desde a época do rompimento que poderá receber o PTR? Essas são as perguntas. André, você não quer começar a responder? Porque hoje eu estou falante. Você me ajuda. Bom, já existem, né, os critérios definidos. Né, os critérios, eles estão definidos, inclusive homologados para o juiz. A aplicação em concreto dos critérios, né, vai ser feito, né, primeiro, todo mundo que já estava no programa, né,
no pagamento emergencial vai ser transferido para a transferência de renda num primeiro momento. Nisso, para vocês, né, não tem interesse, porque vocês não estão incluídos. Então, assim, nós temos já critérios, esses critérios já estão homologados, a gente já explicou mais ou menos para vocês, e quem tiver dentro dos territórios, né, que a Carol explicitou muito bem, né, a palavra poligonal é difícil de entender. Então, dos territórios já delimitados, quem estiver morando dentro do território, e aí já respondendo a pergunta, sim, são moradores que estavam lá à época do crime. Por que isso? Porque as pessoas que chegaram depois, né, se a gente for conceder, qual vai ser esse limite? Você imagina que agora poderiam mudar milhares de pessoas para dentro do território com o objetivo de receber esse dinheiro, né? E as pessoas que já estavam lá vão ser prejudicadas. Então, o nosso critério é que as pessoas que estavam lá no momento do crime. Inclusive, tem pessoas que saíram de lá em razão do crime, né? E aí, essas pessoas têm direito também, desde que comprovam que viviam lá e acabaram tendo que sair do território, porque, por exemplo, perderam a forma de se sustentar, né? Então, vamos imaginar aquele piscicultor que tinha ali uma região que ele tinha peixe, e aí, por causa do crime cometido, ele quebrou, teve que vender a propriedade dele e ir embora. Essa pessoa tem direito, né? Então, veja bem, não é só a pessoa tinha que estar no momento do crime, tá certo? Agora, quem chegou depois não vai ter direito, porque nós não temos como evitar uma migração, né, que o território seja invadido de pessoas que vão tirar o direito das pessoas que já estão lá e que já estavam lá, tá certo? Então, a outra pergunta, né, é como fazer as comprovações. Veja bem, nós vamos ter equipes multidisciplinares, tá certo? Que vão estar no território também, e para essas pessoas que têm dificuldade de comprovação, né, a gente vai poder fazer e produzir essa comprovação para a pessoa, se ela tiver direito. Então, uma equipe irá até o local, irá fazer uma visita, né, conversar com as pessoas da região, tentar entender o que aconteceu e verificar se realmente é verdade aquilo que ela está falando ou não, produzir um parecer, um laudo a respeito da situação da pessoa, para essa pessoa ser incluída ou não no pagamento, no transferência de renda. Então, a gente está prevendo já que essa empresa que será contratada, ela terá também como atribuição. Isso vai ser exceção, tá? Não vai ser a regra. A regra é a pessoa comprovar documentalmente. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas mais humildes, as pessoas que mais precisam, não têm documentos para comprovar. Então, a gente está dentro desse contrato que nós vamos fazer com essa empresa que vai fazer, ou com essa entidade que vai fazer esse trabalho, nós estamos exigindo que ela tenha equipes volantes, né, que vão se deslocar para os locais para fazer esse tipo de estudo com essas pessoas mais vulneráveis que necessitam desse tipo de atendimento, tá bom? Vou deixar agora a Carol terminar de responder. Uai, dessa vez eu senti que você foi tão completo, André, que eu tô até com dificuldades de complementar, gente. Se vocês... As perguntas são mais simples também, né, Carol? Eu coloquei aqui também, só para avisar vocês, né, o endereço da Defensoria Pública em Brumadinho, se vocês quiserem procurar por algum motivo, o telefone, tem um e-mail que normalmente sou eu mesma que respondo, então... fiquem à vontade, tá bom? A gente tenta responder também o mais rápido possível. Podemos ir para mais um bloco, então. Bora, Martinha. Certo. Então, Pessoal, só falando uma coisa, quem ainda... Aproveite, hein, agora. Quem quiser falar, porque já são 8 horas, daqui a pouco encerra, levante a mão aí, que a gente vai... já fazer todas as perguntas para o doutor André e a doutora Carolina responder. Quem não conseguir levantar a mão, pode colocar o nome lá no chat, tá bom? Então, beleza. Isso mesmo, Paulo. Dizer que esse espaço é para vocês, é de vocês, é um espaço para tirar as dúvidas, e a gente segue, enquanto a TI também, fortalecendo esse trabalho e a participação informada no território.
Então, a gente tem algumas inscrições, né, nesse bloco. A gente gostaria de chamar o senhor Michael para fazer uso da palavra. Tá por aí, senhor Michael? Não? Então, a gente segue com... Oi, olá. Tá por Boa aí? noite. Sim, Fique à tô aqui. vontade. Eu sou Michael, filho da Maria de Fátima, moro na região da área 5, Arraial da Forquilha. Vocês foram bem detalhados em muitos aspectos, até mesmo em uma dúvida que eu tinha sobre a questão de ter contratos de compras e vendas. Minha mãe não está presente, mas em termos da... minha mãe tá online também. Só para tirar mais uma dúvida sobre aquela questão sobre os valores que serão pagos. Vocês falaram que adulto vai ser meio salário e crianças vai ser um terço. A gente está lá terminando de construir lá, que a gente vai terminar de fazer a parte da estrutura da nossa casa, que a gente já mora lá, a gente sempre visita lá. Sobre isso, a gente poderá ser prejudicado através dessa situação? Porque pelo muitos comentários que todos estão falando, a maioria tem casa. A gente está em casa semi-construída ainda, mas nós temos contrato de compras bem antes do rompimento. A gente pode ser prejudicado nesse aspecto? A gente segue com as perguntas e vocês respondem, não é isso? Então, a gente chama agora o seu José Maurílio para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu vou ser rápido na minha pergunta. É o que todo mundo me pergunta aqui no portal do Abaeté, se nós vamos ter retroativo, porque se foi reconhecido a nossa região como afetada, nós, não só eu, é a comunidade que fica me cobrando, que eu faço parte que representa, e eu gostaria de saber se nós foi reconhecido depois, se nós teremos retroativos. É só isso. Certo, muito obrigada, senhor José Maurílio. Agora a gente chama o senhor Célio para fazer uso da palavra. Seu Célio, está por aí? Se não, a gente segue com... Cortou a ligação, não deu para ouvir qual nome você falou. Cortou a sua fala. Seu Célio, consegue me escutar agora? Sim. Consigo, sim. Seu Célio, pode fazer uso Sim. da palavra. Não, o André, eu ia fazer uma pergunta, mas o André já respondeu ali com toda clareza, eu até peço ele, né, que fez um esclarecimento muito bom para a gente a respeito das pessoas que são profissionais da pesca, mas que têm menos de 2 anos que estão estabelecidas no local, mas ele já falou que tem como a gente comprovar, assim, porque o comprovante de residência, a gente tem, assim, um exemplo, de 2 anos para cá, mas a gente já estava residindo aqui há mais tempo, sabe? Aí ele já falou que o pessoal vai visitar a gente, que a gente vai ter como comprovar a nossa estadia no local antes da tragédia, né? Então tá ótimo, era a respeito disso aí, tá bem explicadinho. Obrigado. Tá certo, seu Célio, muito obrigada. Agora a gente tem o senhor que está aí com o aplicativo com o nome de Dona Cássia. Pode ficar à vontade para falar. Boa noite, Marco Aurélio, deixa eu falar. É porque eu sou piscicultor desde 2014 em Morada dos Peixes, aqui em São Gonçalo do Abaeté. Resido em Três Marias e tem também residência lá na Morada dos Peixes. E, assim, quando aconteceu a tragédia lá na barragem lá, caiu muito a venda do peixe,
E eu, assim, a gente tem algumas pessoas que prestavam serviço, assim, a gente passa o peixe, eles filetam para a gente vender. Eu quero saber como que a gente faz para provar que essas pessoas, porque não tem vínculo empregatício, a gente às vezes faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e depois disso diminuiu muito, e eles tiveram muito prejuízo, e eu também. Aí eu quero saber como que faz que essas pessoas que filetam o nosso peixe vai fazer para comprovar que eles tiveram esse prejuízo. Uma declaração do piscicultor, alguma coisa assim, porque é muito fácil, eu diminuiu muito as notas de peixe que eu fazia antes e durante, antes dessa tragédia que teve, diminuiu muito, mas aí, e essas pessoas que tiveram, que faziam esse serviço, e que diminuiu o serviço deles, como que eles podem provar? Com a declaração minha, alguma coisa assim, que eles tiveram prejuízo ou vão ter que fazer outra coisa? Certo, muito obrigada. Agora a gente segue para o seu João Almeida. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte, eu estou aqui na área 5, o pessoal das outras áreas já estão recebendo o auxílio lá, eles vão ser transferidos para o PTR. A minha dúvida é o seguinte, eles podem começar a receber antes mesmo dos cadastros aqui da área 5 começarem a ser aprovados? Obrigada, seu João Almeida. Agora a gente chama para fazer uso da palavra a senhora Rosana. Boa noite, novamente. Eu fiquei em dúvida se foi respondida a sua pergunta, que seria o seguinte, tem uma previsão, pelo menos média, de quando vai começar esse processo de cadastro e o início do recebimento, pelo menos uma média de prazo, né? E eu só queria usar também esse tempo para falar que nas últimas semanas o Guaicuí, o pessoal está muito presente, e isso está fazendo muita diferença para nós, tá? Essa presença assim, física aqui em São José do Buriti, que o pessoal aqui até então não estava sabendo de nada do que estava acontecendo, nem que tinha direito. Então, a presença física deles, como tem ocorrido, tem feito assim, muita diferença, tem sido de grande valia para a gente, tá? Eu queria só aproveitar esse tempinho para poder agradecer, porque está ajudando muita gente aqui, tá? Obrigada, dona Rosana. E agora, para fechar esse bloco, a gente chama o senhor Leandro Alves para fazer uso da palavra e a gente repassa para o doutor André e a Caroline para responder, tá bom? Obrigado aí, Marta, pelas palavras aí. Na verdade, a doutora aí já me prévio respondeu justamente com relação, né, estou representando aqui meus pais, com relação ao aposentado realmente, se ele tem direito, né, de receber, né, ele é aposentado, trabalha ali, né, há muitos anos ali no Rio, enfim, com turismo ali, e a pesca, mas que a aposentadoria, se isso, né, mas a doutora já respondeu que sim, né, que tem direito a receber esse auxílio aí. Obrigado. Tá ótimo, eu vou começar respondendo então para manter a tradição aqui da reunião. Eu vou tentar responder agora aqui para o final, que são as perguntas que ficaram mais na minha cabeça, né? O João Almeida, né? O que eu posso dizer para você, João, é o seguinte, olha, as pessoas, né, quando que você vai começar a receber, né, a transferência de renda? É isso, as pessoas estão perguntando isso, né? Quando que vai começar a receber? A gente está tentando, né, a última parcela que a Vale vai pagar do pagamento emergencial para as pessoas é em agosto, tá certo? A partir de setembro, né, a gente tem a previsão de assumir, né, através da empresa que nós contratamos, que vamos contratar ainda, a transferência de renda. Agora, essa empresa ainda não foi contratada, tá? É algo
que ainda tem essa expectativa, né? A empresa ainda não foi contratada, nós já temos as propostas, nós vamos escolher essa proposta, a melhor proposta de todas, para que a gente possa fazer esse trabalho bem feito. Depois, o juiz vai homologar a nossa indicação, ou seja, o juiz vai dizer, tudo bem, essa empresa deve ser contratada, porque ela vai trabalhar como auxiliar do juízo. Essa empresa é que vai fazer todo esse trabalho de cadastramento das pessoas, de inclusão das pessoas dentro do programa de transferência de renda. Então, eu não posso precisar exatamente quando isso vai acontecer. As empresas apresentaram cronogramas para a gente, algumas mais rápidas, outras um pouco mais lentas, mas a gente sabe que o papel aceita tudo, né? Você pode colocar um cronograma super rápido e você pode não cumprir, né? Então, nós estamos querendo, primeiro, contratar a empresa que pareça mais robusta e capaz de fazer isso o mais rápido possível, tá certo? Agora, o que eu entendo é o seguinte, a partir do momento que nós assumirmos o pagamento emergencial, o transferência de renda, tá? Essas pessoas que seriam incluídas, elas terão direito a receber desde a data que a gente assumiu esse compromisso, tá? A região 5, o retroativo da região 5 vai estar ligado à data que a gente assumiu a transferência de renda, tá? Não vai estar ligado à data do desastre, à data do crime, tá certo? Algumas pessoas ao longo da bacia vão receber efetivamente o retroativo. E quem são essas pessoas que vão receber o retroativo? São as pessoas que recebiam normalmente e a Vale, de forma injusta, cortou o pagamento emergencial dessas pessoas. Se essas pessoas comprovarem para nós que esse corte que a Vale fez foi injusto, nós vamos pagar o retroativo dessas pessoas. Mas no caso de vocês, pelo que foi feito no processo, vocês não tinham direito. No processo, vocês não tinham direito, entendeu? Então, para nós, ficou impossível reconhecer um retroativo, sendo que naquela época, vocês não tinham direito ao recebimento. Somos nós que estamos concedendo esse direito, vamos dizer assim, para vocês, né? Então, como forma de justiça. Então, as pessoas que tinham direito naquela época, há um ano atrás, né, e foram cortadas injustamente pela Vale, elas vão receber o retroativo. Como vocês, na época, né, efetivamente, não eram considerados elegíveis, ou seja, não tinham o direito do recebimento do pagamento emergencial, o que era uma injustiça, mas vocês não tinham, agora fica muito complicado para nós reconhecermos esse direito de forma retroativa, tá certo? Isso para nós criaria um problema muito grave. E nós não podemos esquecer, né, que as outras pessoas, né, elas iriam se levantar contra isso, de falar, poxa, eles não tinham direito e vocês vão reconhecer um direito que eles não tinham naquela época. Então, por isso que nós entendemos que, a partir do momento que nós assumimos o programa de transferência de renda e nós reconhecemos que vocês têm direito, se demorar 2, 3 meses para vocês terem isso implementado para vocês, nós pretendemos pagar esse retroativo desses meses que demoraram para vocês serem incluídos no programa de transferência de renda, porque é um direito de vocês, tá? Então, essa é o meu pensamento a respeito dessa situação. O Marco Aurélio falou dos filetadores, né? Como provar que os filetadores trabalhavam? Veja, nós ainda não temos todas as situações. Você vê que a Carol estava falando, quando eu entrei na reunião atrasada, a respeito desses documentos que ainda não estão fechados. Nós ainda não temos fechado todas as situações. Por quê? Porque as situações são muitas, né? Por exemplo, os filetadores, né? Em outras regiões, tem outras situações específicas de pessoas que a gente nem sabe que exerciam determinadas atividades econômicas. Então, essas situações a gente vai ter que analisar uma a uma, junto com essa empresa também, para que a gente possa encontrar uma forma de trazer essas pessoas para dentro do programa de transferência de renda, né, com as comprovações necessárias de que elas realmente têm direito
pela questão da renda que foi prejudicada em razão do crime, tá? Então, eu falei isso para o José Maurílio, né? Eu falei do retroativo, que vocês não terão direito ao retroativo do pagamento emergencial, mas terão direito ao retroativo do transferência de renda, tá? Que são coisas diferentes, né? Então, uma coisa é retroativa do transferência de renda, outra é do pagamento emergencial, tá? E, por último, o Michael, né, que falou sobre essas casas semi-construídas. O Michael vai estar incluído naquela situação de, talvez, de pessoas que tenha que ser feito um estudo, que tenha que ser feito um laudo, né? Porque se ele não tem como comprovar, mas ele já vivia no local, a gente vai ter que encontrar uma outra maneira dele conseguir fazer a comprovação dele, né? Então, eu não tenho uma resposta clara, né? Como que ele vai comprovar isso, mas a gente pretende construir algo para que isso possa ser tratado dentro do programa de transferência de renda, tá bom? E vou passar a palavra para a Carol agora. Obrigada, André. Eu acho que o André foi muito completo, né? A gente não pode, seu José Maurílio, mudar um acordo que foi feito retroativamente sem que todas as partes aderissem, né? Porque o pagamento mensal emergencial, ele era fruto de um acordo judicial assinado e homologado. O que acontece com a assinatura do acordo judicial é a criação de um novo programa, por isso que tem até um nome diferente, né? Então, a gente não mudou para trás, a gente está mudando para frente. E aí, a partir dessa instalação, é reconhecido esse direito das comunidades da região 5. Mas eu queria aproveitar, porque o André respondeu muito bem essa questão, inclusive da nossa possibilidade de ter apoio técnico das pessoas mais pobres, mais vulnerabilizadas, né, que tem mais dificuldade documental, da gente apoiar tecnicamente que elas comprovem a existência delas no território, como ele falou, inclusive pensando em visitas técnicas, mas eu vejo ainda no chat algumas perguntas e falando muito dessa questão de perda de renda e de relação de renda. A gente tem os traçados, né, as chamadas poligonais, que são um desenho daquelas comunidades que a gente conseguiu verificar tecnicamente o atendimento, tendo todo o cuidado, especialmente, a gente sabe que na região 5 tem muita gente com casa de veraneio, lote não construído, a gente vai ter muito cuidado na verificação de que a pessoa residia, né? Como eu disse lá no começo, a qualidade de sitiante não é um critério. A pessoa falar, olha, eu sou sitiante aqui, não quer dizer que ela vai receber, ainda que ela possa ter sofrido algum dano. Mas esse dano seja atendido por outra questão, né? Por indenização individual, por reparação coletiva. O programa de transferência de renda para os residentes, a gente vai ter muito, muito, muito cuidado na fiscalização e nessa aferição documental, tá? Mas quando vocês falam assim, o Pedro fala da residência Beira do São Francisco, eu não sei dizer se é um lugar, se alguém quiser me ajudar, se Beira do São Francisco é o nome de uma comunidade específica ou é Beira do Rio São Francisco? Não, é que tem uma parte do braço do Rio São Francisco que ainda está dentro dos limites municipais de São Gonçalo do Abaeté e de Três Marias, né, onde o pessoal teve cadência de danos a partir do estigma da contaminação, né? Então, Tião Leal, né, todo o pessoal, São Gonçalo do Abaeté, Porto do Pontal, Barra do Rio de Janeiro, todas as comunidades que foram citadas estão nesse braço do São Francisco. Entendi. Então, gente, obrigada, Hélio, porque essa parte da geografia eu dependo de vocês também, minha gente. Às vezes não é a intenção ruim, não. Eu fiquei pensando se era o nome de uma comunidade, fiquei pensando porque Beira de São Francisco, a minha família lá no norte de Minas, né, também tá, é o povo de Manga. Mas, pensando agora especificamente na comunidade de vocês, eu consigo entender melhor. Se está dentro dessas comunidades que a gente conseguiu identificar aí na região 5, como comunidades atingidas, que tem sido feito esse trabalho, até que a Rosana destacou aqui a importância, né, do trabalho de apoio do Guaicuí nas nossas compreensões. Não vou dizer, Pedro, especificamente do seu caso, porque do seu caso
específico, não dá para dizer assim abstratamente, né? Mas a comunidade que estiver nessa localidade, estiver dentro desses traçados, ela está incluída no programa de transferência de renda, tá? E quando a Lili me coloca ali de queda das vendas, né, queda de renda, a senhora pode ter um caso, né, também de atendimento de indenização. Agora, esses elementos que a senhora me deu, assim, só assim, eu não consigo dizer se a senhora entra no programa de transferência de renda ou não entra, porque depende do lugar da residência, depende de como a gente entende essa atividade relacionada ali na região, tá? Então, fui eu que te fiz essa pergunta. Boa noite. Na beira do rio mesmo, né? Fica aqui 100 metros, e a pergunta que eu te fiz em questão, a horta que a gente tinha e tem até hoje, é irrigada com água da represa, tem a bomba na represa, e a gente puxa a irrigação da represa, né? Por isso que eu te perguntei, o gado, tudo porque aí, eu entendi, mas é porque aí a gente vai ter que entender direitinho. Eu disse, geografia não é meu forte. Então, a gente precisa entender dentro desses desenhos, desses traçados, se está dentro dessas comunidades, aí não tem a ver com a sua atividade, não. Pode ser que esteja relacionada à sua residência, né? A senhora mora no lugar, esse lugar está próximo ali, está dentro do desenho, a senhora comprova a residência e é receptora independentemente da atividade. Outras pessoas não. Vamos pensar num pescador que às vezes morava ali na sede da cidade, mas ia todo dia com o equipamento da pesca dele, pescava e vivia disso, né? Talvez ele não tenha comprovação de residência da senhora, que a senhora colocou aí da beirada, né? Mas ele tem essa comprovação da atividade, entendeu? Não precisa comprovar os dois simultaneamente, não. A gente está querendo entender a residência e as atividades para dar um apoio para quem precisa. Não sei se ficou mais fácil de entender, assim, ou mais difícil. Ficou mais fácil, que bom. Obrigada. Então, eu acho que a gente até tentei, já que o André tinha respondido também as outras, né, tentei complementar aqui com essas questões também. Não sei se resta alguma inscrição. Doutora Carol, só a Silvia, que ela se inscreveu agora por último, e ela não falou ainda, eu acho que seria interessante a gente escutar ela. Por favor, a Silvia pode fazer a nossa última fala, então, nossa última pergunta. Boa noite a todos. Eu queria saber, apesar de já ter respondido algumas perguntas aí, mas ficou uma dúvida. Eu tenho residência no Náutico Tucunaré há mais de 4 anos. E eu fico lá e fico em Belo Horizonte, né? Eu queria saber, eu vou ter direito, quem lá no Náutico Tucunaré, outros lugares, que tem residência, né? E não moram lá, mas moram em Belo Horizonte e ficam lá também, vão ter direito? Obrigada, viu? Obrigada, Silvia. Silvia, essa é uma pergunta complexa. Uma pessoa que não mora lá, a princípio, não é uma receptora, né? Foi o que a gente estava conversando. As pessoas têm casa de veraneio, que não tem residência nas comunidades da região 5, o critério que a gente estava falando é um critério de residência e de renda, que eu tentei explicar na questão anterior. E aí tem alguns casos específicos que a pessoa pode ter uma residência dupla, né? A pessoa que, por algum motivo específico, passa alguns dias em BH, mas a residência dela, a moradia dela também é lá, a família dela fica lá, mas ela, para trabalhar, fica alguns dias aqui, viaja, trabalha. Isso vai ter que ser analisado no caso concreto. Eu não sei, e a senhora não precisa expor aqui sua vida também, não, mas o nosso critério são pessoas que residiam ali na época do rompimento, que tinham ali residência. Se a senhora está em dúvida, tem gente que entende residência porque passa de quinta a terça, toda semana, no lugar, e de quarta, de terça a quinta, em outro lugar. E entende que os dois lugares são casa, tem 2 guarda-roupas, está lá toda hora. Pode acontecer isso, né?
Eu tenho, por exemplo, uma colega de trabalho que ela mora aqui em BH, trabalha aqui em BH, mas ela entende que mora também em uma cidade do interior, porque o marido dela mora lá. Então, toda sexta-feira ela tá lá, as roupas dela estão lá, o marido dela tá lá, né, gente? Então, e a família dela também tá lá, ela vem para cá para trabalhar. E a gente pode até, o conceito de residência, nesse caso, até pode ser entendido assim. Agora, se é um lugar que você vai para visitar, por exemplo, os meus pais têm uma casa de veraneio. Eu vou de vez em quando lá. Com esse trem da pandemia, tem mais de ano que eu não vou. Aí não entra. Agora, a senhora pode, claro, pois não. No meu caso, a minha casa lá, eu vou sempre. Eu deixei de ir por um tempo, porque estava naquela dúvida se o rio estava ou não contaminado. Não tinha respostas ainda. Como não tem ainda, né? A resposta certinha, se tá ou não. Então, eu deixei de ir um pouco lá, entendeu? Mas eu vou lá direto, eu tenho minhas coisas lá, eu tenho tudo lá. Tudo que eu tenho na minha casa. Silvia. Aí eu acho que a gente está numa questão mais profunda. Eu não consigo, até porque a gente está só conversando, eu não estou vendo documentos. É impossível dizer um sim ou um não do seu caso, até porque não sou eu que vou fazer isso, né? Vai ter uma empresa para fazer isso. A senhora pode apresentar, como eu falei, né? Documentos que são verdadeiros podem ser apresentados, mas os indicativos, né? Não me parecem ser especificamente de que é uma residência. Claro que eu estou com pouquíssimas informações, a gente conversou pouquíssimos minutos aqui, acho que essa situação precisa ser mais bem entendida, né? Mas, de novo, o critério, eu até coloquei um link no chat de uma notícia da Defensoria, vou copiar e colocar de novo. Se vocês clicarem nele, lá tem o documento PDF, que vai deixar vocês verem o documento de critérios que foi apresentado e já foi homologada que o juiz já assinou que está tudo certinho, dentro da lei. É que vocês vão poder olhar e conferir e entender melhor também, tá bom? Mas o caso individual aqui, eu não consigo nem dizer o sim definitivo, nem o não definitivo. Até porque não sou eu a responsável por fazer essa análise de documentos, né? Não só de falas, de documentos, tá bom? Não sei, André, se você quer acrescentar alguma coisa para encerrar, está satisfeito? Não, eu acho que você explicou bem a situação, Carol. Eu acho que é isso mesmo. Eu não tenho nada a acrescentar, não. Obrigado. E obrigada, viu, doutora Caroline, doutora André. Pessoal, assim, igual a doutora Carolina mencionou, o doutor André trouxe aqui, é necessário que a gente espere também esse período aí de abertura do cadastramento, da questão das formas de comprovações, e nós aqui do Instituto Guacuí, claro, vamos informar vocês, né, de todas as informações em relação ao processo. Então, assim, às vezes, a gente tem muitos casos aqui que foram trazidos, né, que são casos particulares, né, e que aí deve ser analisado com bastante cautela. Então, é difícil mesmo a gente ter uma resposta, né, para todos os casos. Olha, agora a gente está com 96 pessoas. A gente tinha 136, doutora Carolina. Imagina, eu acho que não tem como, né? Então, pessoal, a gente vai encerrando essa reunião, mas espera, não acabou ainda. Primeiro, eu queria saber se a doutora André e a doutora Carolina gostaria de fazer uma fala final, né, para as pessoas atingidas aqui. E depois o Hélio, e aí parece que tem uma surpresinha aí no final. Estou esperando. Tá, então, sim, eu gostaria de fazer uma fala final, né, agradecer essa reunião, agradecer o Guaicuí por essa reunião tão bem organizada, né, agradecer a todos os atingidos e atingidas que estiveram aqui junto com a gente essa noite. Para nós é muito importante a presença de vocês. Essa foi uma das reuniões, nós estamos fazendo reuniões em todas as regiões. Essa foi uma das reuniões mais cheias, né, com mais gente. Isso mostra o engajamento da população, a preocupação, né, dos atingidos de uma forma geral, e é assim que tem que ser, né? Mostra que o Guaicuí está fazendo um bom trabalho com vocês, que está conseguindo mobilizar vocês para essas reuniões, e vocês estão junto com o Guaicuí, atuando e lutando pelos direitos de vocês. Nós estamos aqui, né, tanto o Ministério Público
né, que sou eu, promotor de justiça, quanto a Defensoria Pública, que é a doutora Carol, nós estamos aqui lutando, né, para que esses direitos sejam implementados, né. Então, a gente tem diversas coisas para fazer com vocês, né, o transferência de renda, que não é indenização, é apenas a primeira delas, né, e a mais prioritária para a gente, porque vai representar comida na mesa de vocês, vai representar um alívio, um mínimo alívio nesse sofrimento que vocês têm já há bastante tempo. Então, esse é o primeiro resultado que a gente está querendo implementar o mais rápido possível para vocês, mas a gente vai ter planos, a gente tem projetos, né, para toda a região, que a gente quer construir também com vocês, né, tem esses projetos que vocês encaminharam também, né, que nós vamos aí fazer um processo de priorização, que vocês vão poder priorizar as áreas, e esses projetos serão implementados, né, dentro dessa priorização. Então, depois nós podemos fazer uma outra conversa a respeito desses projetos também, e a gente, então, tem um longo caminho ainda pela frente, né, vocês são o território que menos teve atenção até hoje, né, dentro desse crime cometido, porque está mais distante, né, nós tivemos uma dificuldade de reconhecimento, mas vocês têm as instituições de justiça ao lado de vocês, e nós vamos continuar na luta, né, por todos esses direitos, inclusive hoje, em reunião com o juiz do caso, eu e a Carol, né, explicamos para ele da necessidade da inclusão das perícias judiciais para a verificação dos direitos de indenização que cada um tem aí, e muita gente tem direito à indenização, e só um parêntese, quem recebe pagamento, quem vai receber a transferência de renda, não vai ter esse dinheiro descontado da indenização, transferência de renda não é indenização, então isso não vai ser descontado da indenização. Nós conversamos com o Dr. Paulo, né, sobre a necessidade de que as perícias sejam estendidas à região 5. E a gente tem a certeza que em breve a gente vai ter essa conquista também, né? Das perícias irem para a região 5 também, para que os danos individuais de vocês possam ser mensurados, possam ser medidos e vocês possam receber essa indenização. Então, a gente quer continuar esse trabalho com vocês, agradecer a presença de vocês e dizer que a gente ainda tem muito para construir juntos, tá? Agradecer muito essa construção conjunta, tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Eu faço minhas as palavras do André, até porque hoje eu estou muito falante, gente, meu Deus. Vocês já me ouviram demais, agradeço demais a atenção. E a gente está sempre à disposição, tá bom? Sempre que vocês precisarem, falem com a assessoria, falem com a gente, para a gente poder ter esses espaços que são muito bons, né, André? Ótimos, Carol. A gente se sente muito realizado também de poder ouvir e responder, né? A gente sente falta, às vezes, também, que a gente tem muitas regiões e muitas reuniões para fazer, mas a gente promete que vai... com frequências, né, tá sempre fazendo reuniões com vocês, explicando as coisas e tentando levar adiante essa luta que nós temos conjunto com vocês, tá? Nós somos parceiros nessas conquistas que a gente quer fazer junto com vocês. Obrigada a todos e uma boa noite. Calma, Lucília, tem um presentinho ainda. Boa noite. Lucília está indo embora. Pessoal, agradeço mais uma vez, em nome do Instituto Guaicuí, a presença da doutora Carolina Morishita e do doutor André Sperling, né, e de todas as pessoas atingidas aqui das comunidades, né, gente? Muito bom ver o engajamento, né, a participação de vocês, e reforçar que nós seguimos juntos, né, nós do Guaicuí, dando todo apoio para vocês, para estar dentro do processo de reparação, e seguimos juntas e juntas, viu, gente? Que é assim que a gente fica forte. E agora eu vou passar para a Marta, para fazer um fechamento aqui para a gente. Então, Marta. Boa noite, boa noite, boa noite. Vai dar 100 pessoas, pode apostar. Minha internet está péssima, o som está baixo. Quando vai começar? E os piscicultores? E todas as atividades das mulheres? Como fica? E os pescadores no PTR? Ei, eu sou sitiante, tenho direito? O som está baixo, quando vai começar? Aqui o pessoal do comércio vai ter direito a algo? E os povos indígenas? Já se sabe um valor?
O som está baixo. Quando vai começar? Sou pescadora. Tenho direito? Como provar minha morada? Se eu nem acabei de construir, preciso receber. Vou resistir. O povo caxixó tem direito, pois chegou aqui primeiro. Estamos falando é da nossa terra, é do nosso rio. E eles filetam peixe. É 2, 3 vezes por semana. E foi diminuindo. Prejuízo, prejuízo. Presente, presente. Guaicuí presente. Os critérios têm que ser justos. Desculpa, vou ter que sair. Meus megas acabou. É isso, dona Lucília, você tá com a carinha aí, a senhora escutou? Os critérios têm que ser justos. Mas é isso, os mega acabou, né, pessoal? Bora, bora, boa noite. Boa noite para todo mundo, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. 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 Até a próxima. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Maria Fátima. Falou, galera. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Se nos permitir. Todo mundo aí, tchau, 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 tchau. Boa noite. Acho que eu pude aqui, ó.